Oi, meu nome é Giovana Rocha, eu sou graduanda do terceiro período de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vim contar sobre um relato de caso vivenciado no Hospital Veterinário de Pequenos Animais da UFLA, que é sobre o hipotiroidismo em cães. Para começar, então, em relação à etiologia, o hipotiroidismo ele é basicamente causado pela produção ou secreção ineficiente dos hormônios tireoidianos. A gente sabe, né, que a tireoide é uma glândula super importante e ela é responsável por produzir os hormônios T3 e T4. E esses hormônios eles influenciam diretamente no metabolismo, no equilíbrio de energia e até no peso corporal do animal. Existem dois tipos principais, que são o hipotireoidismo primário, que é quando o problema está na própria glândula tireoide, e ele pode ser causado, por exemplo, por atrofia idiopática. Idiopática significa que não há uma causa conhecida para essa atrofia, por tireoidectomia, que é quando ou uma parte da glândula ou a glândula total é retirada, ou por tumores. E o hipotireoidismo secundário, ele ocorre quando a glândula tireoide está saudável, mas ela não recebe estimulação adequada para produzir os seus hormônios. Essa estimulação ela é feita por outra parte do sistema endócrino, tanto pela glândula hipófise quanto pelo hipotálamo. Então, quando há uma disfunção hipofisária, o hipotireoidismo secundário ele pode ser causado. Em cães, o hipotireoidismo primário é a forma mais comum. Agora, em relação aos sinais clínicos, eles são bem inespecíficos e variáveis, mas trouxe alguns aqui para apresentar para vocês, como, por exemplo, demência, letargia. Letargia, o animal vai ficar meio sonolento, fraco. Alopecia bilateral simétrica não pruriginosa. Alopecia significa que há perda de pelo e não pruriginosa significa que não causa coceira. Alopecia em cauda, nesse caso o animal perde o pelo da cauda e ela fica parecendo uma cauda de rato, então é conhecida como cauda de rato. Tem também a intolerância e relutância a exercícios, o apetite seletivo e o ganho de peso sem aumento de apetite ou consumo do alimento. Bom, essa doença é muito mais comum em cães do que em gatos, então coloquei um gatinho piscando aí para representar isso. Em cães, os sintomas costumam aparecer ali durante a meia-idade, entre os 4 e 10 anos do animal. Só que existem algumas raças que são predispostas, como por exemplo o Golden Retriever, o Doberman, o Poodle, o Pinscher e entre outras. Então, nessas raças, os sintomas costumam aparecer mais cedo. E aparentemente não há predileção sexual. O objetivo desse trabalho é apresentar sobre um atendimento feito no Hospital Veterinário de Pequenos Animais da UFLA sobre uma paciente canina, fêmea, de 9 anos de idade, castrada, sem raça definida, com vacinação e determinação em dia. Tá aí a fotinha dela. Quando ela chegou na clínica, a tutora relatou que ela estava apresentando sintomas de apetite seletivo, poliúria, estava com excesso de urina, né? Alopecia progressiva em cauda, a famosa cauda de rato, estava com aumento de peso e relutância a exercícios. Foi feito o exame físico e foi constatado realmente a alopecia em cauda, além de rarefação pilosa por toda a extensão corporal, e o pelo dela estava muito seco e opaco também. A partir daí, então, foram feitos exames laboratoriais e foi constatado um TSH muito elevado e quantidades diminutas de T4. O que isso significa? Bom, o TSH é o hormônio responsável por estimular a tireoide. Se a tireoide não está produzindo seus hormônios direito, o T4 vai estar baixo, como apresentado no exame dela. E a glândula hipófise ela vai estar tentando estimular a tireoide a produzir, por isso que o TSH vai estar elevado. Em relação ao hemograma dela, ela apresentou anemia normocítica e normocrômica, ou seja, há falta de glóbulos vermelhos, mas eles estão com coloração e formato normais, além de anisocitose de plaquetas e hemácias, ou seja, tanto as plaquetas quanto as hemácias estavam com tamanhos desiguais, e além disso, neutrófilos hipersegmentados, ou seja, há um número anormal de lóbulos em seus núcleos. Bom, com os exames laboratoriais e o exame físico, o hipotireoidismo ele pôde ser diagnosticado e o tratamento foi feito com levotiroxina sódica, que é a T4 sintética, em cápsulas com aumento gradual da dosagem a cada 7 dias. Ou seja, na primeira semana, ela ingeriu uma cápsula de 83 microgramas a cada 12 horas. Na segunda semana, essa quantidade aumentou um pouco, foi para 165 microgramas. Na terceira semana, aumentou um pouco mais. Na quarta semana, aumentou um pouco mais também, até ser reajustada para 274 microgramas. E ela foi tomando essa quantidade até retornar e poder fazer novos exames. Foi em torno de 17 dias até ela retornar. Então, aí, para que a gente possa concluir com o diagnóstico feito corretamente e toda a orientação e acompanhamento veterinário, após um mês de tratamento, a paciente apresentou um progresso visível, tanto pela redução do seu peso, quanto pelo seu pelo restabelecido, tanto na cauda quanto no resto do corpo, salientando aí a importância da orientação e acompanhamento veterinário para a melhora do paciente. Vim aqui para baixo para dizer um muito obrigada por toda a sua paciência durante esse vídeo e também agradecer aos colaboradores desse trabalho, em especial a Júlia Moreira, que foi a médica residente responsável pelo caso, e a Maíra, que foi a professora orientadora.